Voltando, então, para o nosso terceiro bloco, continuando com o Gilson Menezes, que é um candidato a deputado federal pelo PRB, vamos voltar neste bloco falando de segurança do Brasil. Gilson, eu gostaria de saber como que você está vendo esse problema da intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Ok, Darcy. Embora seja candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, um deputado federal, ele faz leis para todo o território nacional, para todo o país. E a intervenção federal no Rio de Janeiro é algo que preocupa a todo brasileiro, principalmente a mim. Por que isso? Porque eu sou alguém que está na segurança pública há mais de 30 anos. E quando nós observamos que um Estado do porte do Rio de Janeiro tem que colocar lá as Forças Armadas para tentar mediar um problema que a sua polícia não consegue, isso é sinal que já ocorreu a falência do sistema de segurança pública de todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a minha consideração a respeito. O segundo aspecto é que o Estado brasileiro treina o inimigo. E aí muitos telespectadores talvez não entendam essa minha colocação, mas eu vou expor aqui. Ele treina o inimigo? Exatamente. Na medida que o Rio de Janeiro não é mais capital do país, na medida que temos um contingente muito grande de tropa terrestre no Rio de Janeiro, eu queria entender por que isso? Porque o grande problema do Brasil é a sua fronteira seca. O Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira seca, totalmente desprovido de segurança, totalmente desprovido de uma atenção maior e melhor, e concentra um efetivo muito grande de tropa terrestre no estado do Rio de Janeiro. Sendo que no Rio de Janeiro nós deveríamos ter lá o Corpo de Fuzileiros Navais e o efetivo da Marinha, porque o Rio de Janeiro tem portos. Para que um efetivo tão grande de tropa terrestre lá no Rio de Janeiro? E por que o Estado brasileiro treina o inimigo? Pois bem, quem é que ensina um garoto de 13, 14, 15 anos a andar com fuzil pendurado no ombro, de chinelo, pelos morros do Rio, atirando de fuzil nas viaturas policiais e matando a população e matando policiais? Quem é que ensina aquele grupo de traficantes a fazer armadilhas, estilo guerrilhas, para que viaturas policiais não subam o morro do Rio de Janeiro? Ora, quem faz isso é exatamente o jovem de 18 anos que desce o morro, serve às Forças Armadas, depois de 1 ano, 2 anos, ele é dispensado, sobe novamente aos morros, para os morros, desempregado, sem condição mínima de subsistência, e lá ele é recrutado pelo tráfico. E lá o tráfico oferece um valor X para que ele ensine aquele pessoal a atirar de fuzil, para que ele ensine táticas de guerrilhas. Isso quando esse jovem não sobe achando que pode tomar os pontos de droga e passa a ser ali o bambambam nos morros. Então é um erro muito grande, um erro grotesco, ter uma tropa terrestre tão grande no Rio de Janeiro. Essa tropa terrestre deveria estar nas fronteiras. E o Rio de Janeiro deveria ter, o Estado do Rio de Janeiro deveria ter um olhar diferenciado para isso. E isso hoje não acontece. Então, o tempo todo o Estado brasileiro treina o inimigo. E quem é esse inimigo treinado? São os traficantes. E aqueles que são recrutados por eles, para, posteriormente, diante de toda condição técnica, afrontar o próprio Estado e a população. Então, esse círculo vicioso tem que mudar. Por isso, nós não concordamos
com essa política de colocar as Forças Armadas para suprir uma necessidade que, na verdade, ela tem que ser suprida de uma outra forma, reformulando todo o sistema de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e apoiando a sua força policial, as forças policiais que o Estado tem, para que possam fazer frente a essa violência que lá está posta. E você fala isso com tanta propriedade, com conhecimento de causa mesmo. E com tudo isso que você fala, você tão assim, você fala com tanta propriedade, por que será que nunca o nosso sistema, ou então ou do Rio de Janeiro, ou da política brasileira ainda não enxergou tudo isso? O que está atrapalhando? Tem que mudar a lei? O que tem que fazer para que isso daí... não, isso eu digo assim, o que tem que fazer nós sabemos, você sabe o que tem que fazer, por isso você é um dos candidatos, mas como, de que maneira mudar a lei, mudar toda a Constituição, de que forma fazer isso? Simples, é mais fácil do que todos nós imaginemos, é mudar os congressistas. No dia 7 de outubro, colocar na urna o número certo de cada deputado federal e senador que deve representar o nosso país nos próximos 4 ou 8 anos, no caso dos senadores. Então, necessitamos, primeiro, de deputados federais que tenham boa formação. Segundo, de deputados federais que tenham uma conduta ilibada. Terceiro, nós precisamos dar confiança para a renovação. Se nós não fizermos isso, continuaremos a sofrer por longos anos esses desmandos que aí estão postos em nosso país. Eu estou ouvindo gente falar que eu vou votar só em presidente. Não, precisa votar no deputado estadual, no federal, no senador, porque, na verdade, são eles que aprovam. E que a gente vê o maior número de pessoas de caráter, de responsabilidade, de vontade de mudar o país, são eles que vão mudar. Não é verdade? Não é verdade, Gilson? Sim, sem dúvida. Tanto que o nosso lema de campanha, Darcy, e os meus queridos telespectadores, chama-se Hora de Mudar. A hora de mudar é agora. É uma oportunidade ímpar que nós temos. E o nosso voto vale muito, né? Então, nós temos boas perspectivas. Estamos aí a menos de 20 dias de uma grande mudança, de uma renovação que nós esperamos seja muito grande. Bom, então, falando que eu tenho um projeto que defende as mulheres, que é o Estilo Mulher, né, que cada ano a gente faz um tema. Qual a sua proposta para combater a violência contra a mulher? O que você traz de novo para combater a violência contra a mulher? Darcy, você fez a pergunta para o camarada certo. Porque, efetivamente, eu tenho uma proposta que vai minimizar esse problema da violência contra a mulher, que é, no meio de toda essa violência que nós temos no nosso país, onde mais de 65 mil homicídios acontecem por ano, é um cenário de guerra, uma coisa louca. E no meio desse cenário de muita violência, a violência contra a mulher é uma das que mais cresce. E eu vou falar de uma proposta, não porque eu quero ser politicamente correto, quero agradar as mulheres ou coisa semelhante. Negativo, nada disso. Vou falar porque eu fui uma das pessoas que implementou na cidade de São Paulo, no ano de 2014, o programa, à época projeto, hoje se tornou programa Guardiã Maria da Penha. O programa Guardiã Maria da Penha, até os dias de hoje, já atendeu a mais de 1.000 mulheres que estão sob medida protetiva na região central da cidade de São Paulo e já fez mais de 60 mil visitas às residências dessas mulheres. É um programa barato, é um programa cujo o custo-benefício é espetacular e durante o período que essas mulheres estavam sendo atendidas, não aconteceu nenhum caso com resultado morte durante o período em que elas eram visitadas. Então, isso é fantástico. Este projeto foi uma parceria
da Guarda Civil Metropolitana, com o Ministério Público, aqui do Estado de São Paulo, com o GVID, inclusive à época, e com a Secretaria de Política para as Mulheres. O projeto deu tão certo que já foi, digamos assim, exportado para outras cidades, a pedido do Ministério Público e de outras administrações. E esse exemplo nos mostra que é possível dar uma contribuição, sim, para que esse problema seja minimizado. Agora, proposta efetiva, então, como deputado federal, para que a gente possa reduzir esses índices. Olha, eu estudei, pesquisei muito e vi, primeiro, que a maioria dos parlamentares não tem proposta nenhuma a respeito. Segundo, que as propostas de um ou de outro são muito vagas, mas essa minha proposta é uma proposta muito centrada. O feminicídio, que começou a valer a partir de 2015, foi ele que impulsionou os estados a dizerem qual é o índice de violência contra a mulher. Porque antes do advento do feminicídio, essa violência contra a mulher com resultado morte entrava na estatística de homicídio comum. E não se tinha registro do tamanho da violência pelo Brasil afora. Com o advento do feminicídio, você começa, então, a tabular esses dados, sendo que esse resultado do feminicídio mostra, no painel de violência contra a mulher em todo o território nacional, o porquê aquela mulher foi morta. Pois bem, mas se nós perguntarmos para algum governador, algum secretário de Segurança Pública de alguns estados da federação, Darcy, e os nossos telespectadores, eles não sabem dizer o tamanho da violência daqueles respectivos estados. Primeiro, porque não estão tabulando esses dados como deveriam tabular. Segundo, o resultado do feminicídio é o ato de violência mais sério e mais grave contra a mulher. E até chegar nesse momento, você tem a violência física, você tem a violência moral, a violência psicológica. Como é que se tabula isso? A nossa proposta é criar núcleos de gestão de dados em todo o território nacional por meio de lei federal. E aí, Darcy, e os nossos telespectadores, haveria uma obrigatoriedade de todos os estados, com esse núcleo criado, que pode ser um apêndice da Secretaria de Segurança Pública, não precisa criar um elefante branco para isso, você pode deixar algumas pessoas tabulando diariamente os dados de violência dos respectivos estados, alimentando um sistema central que pode ficar no Ministério da Justiça ou no Ministério da Segurança Pública. Porque se você não tiver dados científicos, como é que você vai implementar políticas públicas para coibir o tamanho desse problema, o tamanho dessa violência? E o Brasil, quero dizer aqui a você, Darcy, aos nossos telespectadores, o Brasil é cátedra em investir recursos para sanear políticas públicas sem saber de dados científicos. Você só pode fazer investimentos, você só pode investir em políticas públicas se você tem dados científicos nas mãos. E no que se refere ao tamanho da violência contra a mulher no Brasil, a gente não tem todos esses dados. Então, a minha proposta é que cada estado tenha núcleos de gestão de dados para tabular o tamanho dessa violência, alimentando o poder central, para que de lá saiam recursos para se investir em políticas públicas, porque aí a gente começa a ter o mapa também de que estado é menos ou mais violento no sentido de propagar essa violência contra as mulheres brasileiras. Boa proposta, parabéns por tudo, pelas suas ideias. Qual é a sua perspectiva como parlamentar, como deputado federal? Darcy, como futuro parlamentar, deputado federal defendendo o povo brasileiro, o que eu espero é ter mais adeptos e mais companheiros, né, mais colegas, digamos assim, no Congresso Nacional que pensem como nós. Ou seja, mais pessoas com condutas ilibadas e pessoas que pensem para frente, pessoas que pensem em renovação, pessoas que pensem no Brasil. Então, essa é uma das minhas perspectivas. E poder deixar um legado para o povo brasileiro, porque isso é maravilhoso. Você
termina a sua jornada aqui na Terra e deixa um legado. Deixa um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Isso é uma coisa fantástica. E, em cima de tudo isso, para que os nossos telespectadores saibam de fato como nós pensamos, eu tomei uma iniciativa que eu creio que seja muito corajosa. Eu coloquei como 10ª proposta das 10 que nós elencamos, porque nós falamos muito aqui, mas não dá, né, Darcy, de falar de todas, tanto que eu convido os telespectadores depois a entrar na nossa fanpage, GM Hora de Mudar. Esse é o nome da nossa fanpage, GM Hora de Mudar, para nos acompanhar e ver todas as nossas propostas. Eu me comprometi a não votar em sendo eleito, em tendo o voto de confiança do povo paulista para representar o povo brasileiro no Congresso Nacional e o Estado de São Paulo, é óbvio. Eu me comprometi em não votar nenhum projeto que aumente a carga tributária brasileira. Nada de aumento de impostos. Chega, o povo brasileiro não suporta mais isso. E terminamos assim mais um programa. Este de hoje, quarta-feira, foi uma informação política, uma mesa aberta para a gente expor os nossos candidatos e quem quiser vir aqui também para falar sobre a sua proposta, que nunca teve mandato em política, está aberta, a TV Tudo está aberta para recebê-los. E eu quero agradecer os internautas, telespectadores, e um beijo no coração de todos vocês. E agradecer você também, Gilson Menezes, por você estar aqui falando das suas propostas, porque se você não fala a nível mídia das suas propostas, ninguém vai ficar sabendo. E como o prazo é tão curto, vamos ajudar os melhores, os candidatos que estão com boas propostas, a se lançar também para poder angariar o maior número de votos, porque esse é o desejo de todos, mudança. Darcy, as minhas considerações são de total agradecimento, não só a você, mas aos nossos telespectadores, seus telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Você que está me assistindo, que estiver ainda em dúvida, você, se puder, me dê o seu voto de confiança. Gilson Menezes, 1059. E depois você me cobre. É isso aí. Renovação acima de tudo. Hora de mudar. Muito obrigada.